A paz do Senhor Jesus. Vamos continuar nossa leitura. Livro de 1 Crônicas, hoje os capítulos 23, 24 e 25. Capítulo 23, versículo 1 em diante. Quando já estava bem velho, Davi pôs o seu filho Salomão como rei de Israel. O rei Davi reuniu todos os líderes israelitas e todos os sacerdotes e levitas, e foram contados os levitas de 30 anos para cima, e o total foi de 38.000 homens. O rei nomeou 24.000 deles para administrarem o trabalho da construção do templo. Nomeou também 6.000 para fazerem a escrita e resolverem os problemas que surgissem. E ainda nomeou 4.000 para serem guardas dos portões e 4.000 para louvarem o Senhor com os instrumentos que o próprio rei tinha mandado fazer para isso. Davi dividiu os levitas de acordo com os seus 3 grupos de famílias, que descendiam de Gerson, Coate e Merari. Gerson foi pai de dois filhos, Ladã e Simei. Ladã foi pai de 3 filhos, Jeiel, Getã e Joel, que foram os chefes dos grupos de famílias descendentes de Ladã. Simei foi pai de 3 filhos, Selomite, Aziel e Arã. Simei foi pai de 4 filhos, Jaate, Ziza, Jeus e Berias, pela ordem de idade. Jeus e Berias não tiveram muitos descendentes, e por isso foram contados como um só grupo de famílias. Coate foi pai de 4 filhos, Arão, Izar, Hebron e Uziel. Arão, o filho mais velho, foi pai de Arão e Moisés. Arão e os seus descendentes foram separados para sempre, a fim de tomar conta dos objetos sagrados para queimarem incenso na adoração a Deus, o Senhor, para o servirem e para o abençoarem o povo em seu nome. Mas os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados entre os levitas. Moisés foi pai de 2 filhos, Gerson e Eliezer. O líder dos filhos de Gerson foi Sebuel. Eliezer foi pai somente de um filho, chamado Reabias. Mas Reabias teve muitos descendentes. Izar, o segundo filho de Coate, foi pai de um filho chamado Selomite, que foi o chefe do seu grupo de famílias. Hebron, o terceiro filho de Coate, foi pai de 4 filhos, Gerias, Amariá, Jaziel e Jecameão. Uziel, o quarto filho de Coate, foi pai de 2 filhos, Mica e Isias. Merari foi pai de 2 filhos, Mali e Muzi. Mali também foi pai de 2 filhos, Eleazar e Quis. Mas Eleazar morreu sem deixar nenhum filho homem, só deixou filhas. Estas casaram com os primos, os filhos de Quis. Muzi, o segundo filho de Merari, foi pai de 3 filhos, Mali, Éder e Jerimote. Foram esses os descendentes de Levi, por famílias e por grupo de famílias, registrados nome por nome. Todos os seus descendentes, da idade de 20 anos para cima, eram responsáveis pelos serviços do templo de Deus, o Senhor. Davi disse: O Senhor Deus, o Deus de Israel, tem dado paz ao seu povo e morará em Jerusalém para sempre. Por isso os levitas não precisam mais carregar a tenda da presença de Deus, nem os objetos usados na adoração. Assim, de acordo com as últimas ordens de Davi, quando completavam 20 anos de idade, os levitas eram registrados para o serviço. Então, eram escalados para ajudar os sacerdotes descendentes de Arão na adoração do templo, para cuidar dos seus pátios e salas e para conservar puro tudo o que era sagrado, para serem responsáveis pelos pães oferecidos a Deus, pela farinha de trigo usada nas ofertas, pelos pães achatados feitos sem fermento, pelas ofertas assadas em frigideiras e pela farinha de trigo misturada com azeite. Eram também encarregados de pesar e medir as ofertas para o templo, de louvar e glorificar o Senhor todas as manhãs e todas as tardes. E sempre que as ofertas a Deus eram queimadas no sábado, na festa da lua nova e em outras festas, foram feitas regras a respeito do número de levitas escalados de cada vez para fazerem esse trabalho. Eles ficaram encarregados para sempre na adoração ao Senhor. Eles receberam as responsabilidades de cuidar da tenda da presença de Deus e do templo, e de ajudar os seus parentes, os sacerdotes descendentes de Arão na adoração do templo. Capítulo 24. São esses os grupos aos quais pertenciam os descendentes de Arão. Arão foi pai de 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes do seu pai. Eles não deixaram filhos, e por isso os seus irmãos Eleazar e Itamar se tornaram sacerdotes. O rei Davi organizou os descendentes de Arão de acordo com os seus deveres. Foi ajudado nesse trabalho por Zadok, que era descendente de Eleazar, e por Aimeleque, que era descendente de Itamar. Os descendentes de Eleazar foram divididos em 16 grupos, e os descendentes de Itamar
foram divididos em 8. Isso foi feito assim, porque entre os descendentes de Eleazar havia um número maior de chefes de famílias. Como havia oficiais no templo e líderes espirituais, tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os descendentes de Itamar, eles foram divididos por sorteio. Os descendentes de Eleazar e de Itamar eram sorteados alternadamente, e os seus nomes foram escritos num livro pelo escrivão Semaías, filho de Netanel. Foram testemunhas ao rei, os seus oficiais, o sacerdote Zadok, Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes da família de sacerdotes e das famílias de levitas. Depois de tirada a sorte, os 24 grupos receberam os seus turnos na seguinte ordem: Jeoriaíbe, Jedaías, Arim, Seurim, Malquias, Miamim, Acós, Abias, Jesua, Secanias, Eliacibe, Jaquim, Upá, Jecebeabe, Bilga, Imer, Ezir, Apises, Petaías, Jesquel, Jaquim, Camu, Delaías, Mazias. Os nomes desses homens foram escritos num livro, de acordo com os seus turnos, para entrarem no templo e cumprirem os deveres conforme as regras deixadas por Arão, o seu antepassado, conforme o Senhor, o Deus de Israel, lhe havia ordenado. São esses os outros chefes de famílias dos descendentes de Levi: Gedias, descendente de Arão, através de Semuel; Isias, descendente de Reabias; Jaate, descendente de Izar, através de Selomite; Gerias, Amariá, Jazeel e Jecameão, filhos de Hebron, por ordem de idade; Samir, descendente de Uziel, através de Mica; Zacarias, descendente de Uziel, através de Isias, irmão de Mica; Mali, Muzi e Jazias, descendentes de Merari. Jazias foi pai de 3 filhos, Soão, Zacur e Ibre. Mali foi pai de 2 filhos, Eleazar e Quis. Eleazar não deixou filhos, porém Quis foi pai de um filho chamado Jeramel. Muzi foi pai de 3 filhos, Mali, Éder e Jerimote. Foram essas as famílias dos levitas. O chefe de cada família e um dos seus irmãos mais novos tiraram sortes para serem escalados como haviam feito os seus parentes. Os sacerdotes descendentes de Arão foram testemunhas o rei Davi, Zadok, Aimeleque e os chefes de famílias de sacerdotes e de levitas. Capítulo 25. O rei Davi e os líderes dos levitas escolheram os seguintes grupos de famílias de levitas para dirigirem os cultos de adoração: Asaf, Emã e Jedutum. Eles deviam anunciar as mensagens de Deus acompanhados por música de harpas, liras e pratos. Esta é a lista dos homens escolhidos para esse serviço. Os 4 filhos de Asaf: Zacur, José, Netanias e Assarela. Quem os dirigia era Asaf, que anunciava as mensagens de Deus quando o rei mandava. Os 6 filhos de Jedutum: Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias, dirigidos pelo seu pai. Eles anunciavam a mensagem de Deus, acompanhados por músicas de lira, e cantavam louvores e agradecimentos a Deus, o Senhor. Os 14 filhos de Emã: Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romante, Ezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maziote. Deus deu a Emã, o profeta do rei, esses 14 filhos, e também 3 filhas, conforme havia prometido, a fim de dar poder a Emã. Todos os seus filhos cantavam nos serviços religiosos do templo, tocando pratos, liras e harpas. Quem os dirigia era o pai, Asaf. Jedutum e Emã estavam debaixo das ordens do rei. Os músicos treinados para tocar instrumentos e cantar louvores a Deus, o Senhor, eram 288 ao todo. Para organizar os turnos de serviço, todos eles tiraram sortes, tanto os jovens como os velhos, os já treinados e os principiantes. Eram 288 homens, foram divididos, de acordo com as suas famílias, em 24 grupos de 12, cada grupo com um chefe. Esta é a ordem dos seus turnos de serviço: José, da família de Asaf; Gedalias, Zacur, Zeri, Netanias, Buquias, Jezarela, Jesaías, Matanias, Simei, Uziel, Asabias, Sebuel, Matitias, Jerimote, Ananias, Jobecasa, Anani, Malote, Eliata, Otir, Gidalte, Maziote, Romante e Zer. Amém? Que o Senhor Jesus continue abençoando a minha vida e a tua vida, abrindo nosso entendimento, e eu te espero amanhã para mais um dia da nossa leitura
diária. Amém? Fique agora com a paz do Senhor Jesus Cristo.